Amém, queridos, abram suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo 1. O título do que eu vou tratar hoje é a praxis do conhecimento. Chique o nome, né? Vamos lá, versículo 1, diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. A primeira palavrinha que aparece ali é servo. Essa palavra no grego, doulos, significa alguém que se rende à vontade do outro, dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos próprios interesses. Então, apesar de a gente vai lidar de algumas coisas aqui envolvendo a questão do presbítero, quando a igreja ela inicia a eclesiologia, ou essa questão do sistema como funcionava a igreja, ainda estava nascendo. E algumas questões ligadas assim à questão comportamental do cristão eram coisas que especialmente o apóstolo Paulo estava ainda fundamentando na vida deles. Eles tinham rompido com a questão da lei nas suas vidas, não caminhavam mais pela lei, mas caminhavam agora pela graça. E aí, como é que é esse negócio de caminhar pela graça? Como é que é isso? Já que não existe mais lei, não somos mais salvos pela lei, como é que funciona isso agora? Então, os apóstolos eles precisavam dar alguns tipos de direcionamentos para a igreja. Então, uma das coisas que era fundamental para os cristãos naquele momento, e é ainda para todos nós, é que a gente tenha esse coração de doulos, ou seja, esse coração de servo, sempre disposto a servir o outro, sempre com o coração inclinado a servir o outro. Então, Paulo ele sempre se identificava assim, servo de Deus. Ele era o doulos de Deus, ele era o escravo de Deus. A vontade dele estava submissa a Deus. Amém? Esses dias eu vi aí um teólogo muito conhecido, né, por todos aí, não preciso citar nomes dele, para não expor, não receber um processo. Ele falando algo como assim, que você tem que tirar da sua vida, tirar do seu caminho. Sai desse corpo. Falando que você tem que tirar do teu caminho pessoas que de alguma forma atrapalham o teu sonho. Então, assim, são umas ideias um pouco malucas o que a gente tem visto hoje em questão ao púlpito, né? Então, o púlpito ele deixou de ser o anúncio do evangelho para ser uma espécie de coach, né? Um evangelho assim que você vê se isso não é uma coisa de coach, né? Olha, você tem um sonho, você tem um propósito, tira do teu caminho, se afaste da tua vida todos aqueles que atrapalham os teus sonhos, né? Como se a nossa vida fosse voltada para os nossos sonhos, né? Acho que o pior engano que eu e você podemos ter sobre as nossas vidas, como visão de vida, é presumir que a nossa vida se resume em caminhar atrás dos nossos sonhos, ao invés da vontade de Deus para as nossas vidas, de sermos servos de Deus. Não estou dizendo que você não tem que sonhar em ter a tua casa própria, sonhar em ter um carro, em melhorar de vida, não é nada disso. Mas, a priori, o propósito das nossas vidas não é esse. O propósito das nossas vidas é servir o reino de Deus. Dentro desse caminhar, servindo o reino de Deus, existe a questão, obviamente, de você também procurar, né, ter as suas coisas, teu carro, tua casa e tudo mais. Amém? Mas por que eu citei esse exemplo? Porque esse exemplo é um exemplo que contradiz a própria palavra. A Bíblia não diz em nenhum momento assim, olha, tira da tua vida todo aquele que está atrapalhando os teus sonhos. Do contrário, a Bíblia fala que você tem que amar um ao outro, suportar o outro, resolver as questões quando tem problema entre você e o teu irmão. Amém? Aí ele usa uma outra palavra aqui,
que ele fala os eleitos de Deus à fé. Então, o propósito de Paulo era levar os eleitos a essa fé. E esse conceito de fé, que é a palavra pistis no grego, é convicção da verdade de algo, confiança, fidelidade, lealdade. Especialmente essa questão da confiança. É quando você vive uma vida voltada para confiar em qualquer outra coisa menos Deus, e o propósito do Evangelho é levar você, a tua vida, o teu projeto de vida, totalmente confiado agora aos pés do Senhor Jesus. Isso é fé. Fé é confiança, é confiar a tua vida nas mãos de Deus. No verso 2, ele fala que tipo de fé, que tipo de conhecimento? Que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Então, de que fé que ele está falando? De que confiança que nós estamos falando? De confiar a Deus as nossas vidas, porque isso implica, isso envolve a questão da vida eterna, né? Ou ninguém está preocupado com a vida eterna? A nossa preocupação é somente com esse mundo? Os nossos olhos agora estão voltados somente para esse tempo, para esse momento da história? Ou os nossos olhos estão fitados na eternidade que está por vir? E aí? O Luciano, casado com a Cecília, perdeu o pai. A gente fala perdeu o pai, né? Mas o pai dele faleceu essa semana e foi para a eternidade. Mas é interessante isso, né? A gente pensar nisso, que ele estava bem, pelos exames médicos estava tudo certo, nunca teve indícios de problema cardíaco, foi dormir, acordou de madrugada para ir no banheiro, no que deitou na cama teve um ataque cardíaco fulminante, né? Então, assim, ainda quando é uma pessoa cardíaca, que tem um problema cardíaco, né, sofre com pressão alta, pode ter um AVC, alguma coisa assim, a pessoa já fica meio de sobreaviso, né? Mas está lá, você saudável, né, vai dormir e de repente não acorda mais, acorda nos braços de Jesus, né? Então a gente está sempre caminhando nesse mundo com os olhos na eternidade, é fundamental para as nossas vidas, porque a gente não sabe literalmente a hora que o Senhor vai nos chamar, amém? Então essa fé que Paulo está propondo para eles, que é confiança, é justamente isso. Nós recebemos uma promessa de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo está falando que essa promessa ela é antes dos tempos eternos. Ou seja, na eternidade de Deus, antes de Deus ter criado esse mundo, já havia essa promessa estabelecida em Deus para com os seus, para com aqueles que Ele ama e para com aqueles que Ele chamou para a salvação, que é eu e você. Então, quando a gente pensa em vida eterna, a gente sempre pensa nessa questão de viver para sempre, né? Mas a vida eterna necessariamente não se resume a uma questão de viver para sempre. A vida eterna, ela é um tipo de vida, ela é a qualidade de vida. Quando a gente pensa de vida eterna, de viver para sempre, então as pessoas que irão para o inferno também terão um tipo de vida eterna, certo? Se elas viverão para sempre, condenadas ao fogo do inferno, então elas viverão também para sempre. Então, há uma diferença entre vida eterna de viver para sempre. Então, o céu ele não se resume em viver para sempre, se resume numa qualidade de vida. E essa qualidade de vida em Cristo Jesus traz algumas características. E uma delas é essa questão da comunhão. Com quem? Com Deus. É estar vivendo com Deus, é ser absorvido por essa vida eterna que implica numa qualidade de existir, onde não haverá mais choro, não haverá mais fome, não haverá mais medo, não haverá mais morte, não haverá. Essa é a qualidade de vida chamada vida eterna. Quando a gente olha para o contrário, que seria a morte eterna ou a condenação eterna, trazida sobre os ímpios, envolve o quê? Numa escuridão, todos os nossos pecados talvez virão absolutamente à tona, e eu não sei, a gente não sabe especular e falar muito de como será o inferno, se as pessoas vão ficar literalmente queimando, eu não sei como é que será,
o tipo de existência que o inferno trará sobre os ímpios. E também nem estou interessado em saber, porque eu não estou afim de ir para lá. Estou querendo saber mais sobre as questões da eternidade. Então, para Paulo era isso. Pregar a fé, pregar o evangelho, tem um propósito. E o propósito é levar essas pessoas a confiar nessa promessa de que um dia Jesus voltará, ou, se não estivermos vivos, pelo menos no tempo em que a morte nos visitar, chegar para nos buscar, nós iremos para os braços do Pai na eternidade. Essa é a confiança. Então, quantos aqui têm medo de morrer? Medo da morte? Às vezes a gente fala não, né? Daí dá um troço em nós, o não vira poeira, né? Só quando a gente passa por algo assim que a gente vai ver, né? Às vezes a gente não tem medo da morte com a gente. Talvez seja, né? Talvez seja assim. Eu não tenho medo de eu morrer, mas eu tenho medo que a Kátia morra, ou que o Gabriel morra. Então a gente, é um pensamento um pouco, meio que egoísta, né? Eu prefiro morrer antes da minha esposa e do meu filho, né? Especialmente do meu filho. Eu prefiro morrer antes do que ter que enterrar um filho. Mas aí é assim, a gente tem esse pensamento por quê? Porque aqueles que ficam, obviamente, sofrem com a perda daqueles que vão, né? Então é isso. E versículo 3, ali fala, no devido tempo ele trouxe à luz, ou revelou, a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. Então esse no devido tempo é uma questão, né? Por que que Jesus não veio antes, 500 anos antes dele? Por que que Jesus não veio 500 anos antes de Cristo? Por que que ele não veio 200 anos, 100 anos? Dizem que Jesus nasceu 7 antes de Cristo. Houve um erro de cálculo e, de fato, isso já é uma questão histórica. Jesus nasceu 7 antes de Cristo, que a contagem passou a ser errada, então havia uma numeração errada ali, uma contagem errada. Por que que Jesus veio nesse tempo? Então, havia uma questão que o contexto cultural, político, em que Jesus vem à Terra, era o tempo propício para o Evangelho vir a esse mundo. Haviam duas coisas que eram características ali, que era a questão da Pax Romana, ou seja, o mundo romano foi o maior império que já existiu. Claro que não estou contando com o reino de Deus, mas em termos humanos, foi o maior império, nunca mais nasceu nenhum império maior que o Império Romano. Nem antes e nem depois nasceu algum império semelhante ao Império Romano. Então tinha toda aquela questão da Pax Romana. Você podia viajar por todos aqueles territórios romanos livre. Se você era um cidadão romano, ou você fazia parte do Império Romano, estava tudo certo. Você podia viajar por todos esses países sem nenhuma problemática, né? E a segunda coisa era a questão da língua grega. Em todo o Império, a língua grega era a língua predominante. Então, era muito simples você sair pregar o Evangelho, porque você podia pregar o Evangelho em todas aquelas nações, se você falasse grego. Então, Deus preparou aquele momento. Então, eu vejo a mão de Deus trabalhando sobre a história. Amém? Você crê nisso, querido? Você crê num Deus que pode realmente mudar a história de um império todo? Deus propiciou, Deus preparou aquele momento para que aquele momento fosse um momento propício para que Jesus viesse e o Evangelho fosse pregado. No versículo 4, a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus. Estava vendo um debate com um pastor e esqueci o nome do líder lá, do Voz da Verdade, do Carlos Moisés, a respeito dessa questão do unicismo, né? O pessoal, esse pastor, líder desse grupo Voz da Verdade, ele é um unicista. Então, o unicista, ele acredita que o pai e o filho são a mesma pessoa, literalmente.
Então, quem morreu na cruz foi o Pai, não foi Jesus. Porque Jesus e Pai é a mesma coisa. Essa é a ideia do unicismo. E, nossa, gente, requer assim muito domínio próprio, muita mansidão você assistir um debate desse sem você ficar muito irritado assim com os argumentos e com a dificuldade que algumas pessoas têm de entender a Bíblia assim e abraçar a Bíblia de uma maneira assim total e não repartida, não compartimentada. Então ele se apegava em textos, por exemplo, quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, pronto. O entendimento é que Deus, o Pai e o Filho é a mesma pessoa. E não. Essa palavra um ali, quando é utilizada, tem um sentido de composto, e não de unidade absoluta. É a mesma coisa lá, quando você vai lá para Adão e Eva, a Bíblia fala que esses se tornarão somente uma carne, uma. Adão se tornou Eva? Não. Eva se tornou Adão? Não. Não são duas pessoas? São. Mas são um só? São. Amém? São. Então, a Bíblia ela tem sempre essa possibilidade linguística, em que algo pode ser um ao mesmo tempo que é dois. Então, o nosso Deus é um ao mesmo tempo que é três. Então, o Pai e o Filho não são a mesma pessoa. São o mesmo Deus, não a mesma pessoa. A fé cristã, ela crê nisso. Nesse Deus que é composto por três. A Kátia quer que eu dou uma série em cima de umas aulas que eu dei lá na Jocum essa semana, porque ela gostou muito do tema, então, quem sabe, depois que terminar Tito, eu dou essa série para vocês aqui, onde vai tratar essa questão da natureza de Deus. Amém? Não? Então também, não dou também. Vocês que se lasquem. Então, por que eu estou falando isso? Por causa da dificuldade que essas pessoas têm de lidar com textos assim, ó. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo. E de Cristo Jesus. Então, se o Pai e o Filho são uma mesma pessoa, por que fazer essa diferenciação nas Escrituras? Não faz sentido. Então, se ignora os textos que falam, que separam os dois como pessoas, e se apega em textos onde ele está falando a questão de uma unidade composta e não absoluta. Só existe um Pai, e aí tudo bem. Só existe um Jesus, amém. E só existe um Espírito Santo, amém. E esses três formam a unidade composta que é o Deus ao qual nós cremos. Amém, queridos? Então, a graça e a paz, ela vem da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como lhe foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Então, nessas características aqui que Paulo vai trabalhar em questão aos presbíteros, lembra que eu falei no começo que a igreja estava se formando ainda, e algumas questões comportamentais ainda estavam sendo estabelecidas? Então, primeiro começa a tratar com a questão dos líderes, o caráter dos líderes, a praxis dos líderes tem que ser dessa forma. Se alguém estava trabalhando numa igreja, essa tinha que ser as características de quem estava na frente de um trabalho. Porém, isso aqui é só para presbítero? Essa questão, por exemplo, marido de uma só mulher, olha só. Por que Paulo precisou falar marido de uma só mulher? Qual o contexto em que eles estavam vivendo?
de poligamia. Então, naquele contexto histórico, era possível um homem ter mais do que uma esposa, certo? Então, vivia nesse contexto polígamo. Então, começa trabalhando com os líderes, que os líderes não podiam ter mais do que uma mulher. E isso vem para a igreja e se torna uma doutrina da igreja. Certo? Então, em nenhum outro lugar a Bíblia fala isso. Sendo assim, se nós fôssemos aplicar isso, literalmente, somente eu poderia ter uma só esposa. Estaria liberado para os outros irmãos da igreja, então, né? Pode dar uma cutucada no marido aí, se ele está gostando dessa ideia aí, né? Então, vem aquele contexto, já se estabelece sobre a igreja. Então, o que eu vejo é que todas essas questões ligadas ao presbítero se tornaram padrão que começa pela liderança e agora se estabelece sobre toda a igreja. Amém? Porque ele vai falar irrepreensível. Só o presbítero precisa ser irrepreensível? O que vocês acham? Não. Todos vocês precisam ser repreensíveis. Não somente eu, mas todos vocês precisam ser repreensíveis. Nós somos totalmente, absolutamente irrepreensíveis? Depende do dia. Depende da hora. Às vezes você acorda irrepreensível, dá uma dedada na cama e já perdeu a irrepreensibilidade naquele momento ali, né? Às vezes você teve um dia irrepreensível, chega em casa, briga com a mulher, acabou a irrepreensibilidade. Então, depende. Mas esse é o alvo para cada um de nós, ser irrepreensível. Depois ele fala, tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de submissão. Também. Então, nós como pais, para quem já é pai, tem que procurar criar os filhos de maneira com que se comportem dessa maneira. Temos que procurar criar eles dessa maneira. A outra coisa, não orgulhoso. Só o presbítero? Não. Todos nós temos que ter humildade. Amém? Humildade na nossa vida. Não briguento. Estou vendo os maridos apontando para as mulheres. Como é que é em casa aí? Quem que é o briguento em casa? O marido ou a mulher? Você ou o marido? Você ou a esposa? O Kenny, a Mica não está aqui, ele pode falar que é ela, né? Já parou para pensar nisso? Quem é o brigão na história? Ou não brigam? Que bom que não briga, mas para quem briga, como é que é o negócio? Sempre quem que é o encardido lá que gosta de... É os dois? Aí é demônio, daí é legião. Não briguento, né? Gente que... Nossa, cara, tem uma pessoa próxima a mim, cara. O cara não engole sapo de ninguém, cara. Não engole sapo de ninguém. Não tem jeito, cara. Você falou A, ele estoura, já fala B, C. Não consegue ter domínio próprio nesse aspecto. A outra coisa que ele fala que é não apegado ao vinho. Eu acho interessante essa questão do vinho, que ainda aqui era vinho, né? Nessa época, eu acho que não sei se tinha cerveja. Cerveja, alguém sabe desde quando que existe? Desde quando que existe? Os egípcios já usavam? É? Só pinguço que sabe dessas informações aí, né, cara? Mas é verdade, porque Abraão lá, Noé já ficou bêbado lá, né? É verdade. Então já faz tempo aí. Então, mas é interessante, porque ainda tem gente insistindo ainda, nos dias de hoje, insistindo que esse vinho aqui não era vinho, era suco de uva, né? E aí eu acho interessante, porque Paulo ele fala, né, não seja apegado ao vinho. Então, se fosse suco de uva, qual que é o problema? Né? Qual seria o problema de uma pessoa ser apegada a suco de uva? Olha, não tome suco de uva, porque não, porque é pecado, mas tomar suco é pecado. Entende? Então, se fosse suco, a gente não teria visto em toda a história, né, antes de Cristo lá, o que aconteceu com Noé, o que aconteceu com vários ali. Tomavam o suco de uva demais, né? Então o suco de uva não embebeda, queridos. Suco de uva é a hora que você espreme ali a uva e toma na hora, aí é açúcar, é suco.
Agora, deixa ali uns 10 dias ali aquela uva ali, para ver o que acontece. E vai, depois toma aquele suquinho ali para ver o que acontece. Né? Certo? Então, isso daí é um falso moralismo que ainda tenta se colocar sobre a igreja. O que Paulo fala, não seja apegado. Apegado é o quê? É o cara que precisa tomar todo dia. Todo dia precisa tomar cerveja, todo dia precisa tomar uma pinguinha, todo dia precisa tomar um uísque, todo dia precisa tomar vinho, todo dia. Diz que o vinho ainda você pode tomar para o coração, né? Eu espero que você esteja tomando para o coração mesmo, né? Se quer para o coração, toma 2 garrafas para o coração, né? É bem isso. Mas eu ouvi esses dias uma entrevista de um outro médico que falando que isso daí é mito. Então, medicina é assim, né? A Rafa é médica, né? A Rafa que pode dizer, né? Cada um fala uma coisa. Um fala que café faz bem, outro fala que café faz mal, outro fala que ovo faz bem, outro fala que ovo faz mal, vai saber. Né? A Rafa é da linha que pode, né, Rafa? A outra coisa que fala é não violento. Nossa, isso para mim é uma questão também, né? Você é uma pessoa violenta? Não tem nem tamanho para isso, né? Como é que é? Que na hora que briga, ela parte para cima mesmo, não quer nem saber. Ainda tem muita gente, muita mulher sofrendo violência nesse mundo, né? Não somente mulher, mas homem também, né? Que às vezes tem homem que apanha da esposa. Vocês sabiam que no mapa da violência, em termos de porcentagem, acontece mais hominicídio do que feminicídio? Estou inventando esse nome aí. É verdade. Segundo o mapa da violência, mais esposas matam o marido do que marido mata uma esposa. Interessante isso, né? Só que a gente não ouve falar isso, né? Por isso que as coisas têm que ser trabalhadas sempre com uma questão de tratar, não importa se foi uma mulher que morreu, foi um ser humano que morreu. Né? Você tem que trabalhar isso, porque dá a impressão que o marido que morre nas mãos da esposa tinha menos valor do que a mulher. Né? É essa a ideia que muitas vezes é trazida. Né? Sempre tentam separar, né? Transformar a gente em inimigos, né? Como se o homem fosse inimigo da mulher e a mulher fosse inimiga do homem. Né? Às vezes é. Às vezes é, mas não somos, né? Uma vez sentando com um pastor para lidar com algumas coisas comigo e com a Kátia, a gente tinha muito pouco tempo de casado e muita briga, muito ajuste, né? Complicado para se ajustar nos primeiros anos, né? A gente está 24 anos casados, mas nos primeiros meses de casado foi complicado. Né? E uma das coisas que foi ministrado no meu coração e no coração dela foi isso. Tirar essa ideia de que nós somos rivais, inimigos, procurando impor a vontade de um sobre o outro. Sempre foi trabalhado isso. Porque senão, né, faz muito tempo que eu não falo isso, mas aquela ideia de você tem que optar. Todo marido e toda esposa eles precisam optar. Ou eles estão certos, ou eles são felizes. É irreconciliável isso, queridos. Não tem como você estar sempre certo e ao mesmo tempo ser feliz. Ninguém suporta esse inferno. Ninguém. Nenhuma esposa aguenta e nenhum marido aguenta esse tipo de coisa. Ou eu opto pela minha felicidade, ou eu opto por sempre estar certo. Então, eu optei há muito tempo pela minha felicidade. Entendeu? Mordo, mastigo tijolo. A mesa do meu computador é cheia de dente, assim, ó, de tanto... Eu escolho. Eu quero ser feliz. Para estar certo, não. Meu Deus, é muita briga. Ah, não, deixa quieto. Não, você está certo. Por dentro é, sai, Satanás. Por dentro está orando, Deus, mata.
mata. Mas aqui está certo. Então, não violento, outra coisa que ele fala aqui também, tem que ser honesto. Honestidade tem que fazer parte da vida do cristão. Somente do líder? Não, de toda a igreja. Honestidade em cada um de nós. Hospitaleiro, ser hospitaleiro, gostar de receber pessoas em casa, ser amigo do bem, ser sensato, ser justo, ser consagrado, que tenha domínio próprio. Tem que ter domínio próprio. Outra coisa que ele fala é que tem que ser apegado firmemente à mensagem fiel da palavra, como foi ensinada. Então, essa coisa de como foi ensinada, para mim, é a grande questão da minha briga com o que está acontecendo hoje nos púlpitos das igrejas. Paulo falou assim: e você ensina homens fiéis, que ensinarão a outros homens fiéis, que ensinarão a outros homens fiéis, acerca da verdade, acerca da sã doutrina. Então, a doutrina precisa ser ensinada para outros, que ensinarão outros, que ensinarão outros. E o que nós temos hoje é um abandono da sã doutrina, substituindo isso por um evangelho coaching, que é a única coisa que tem ali, que é um púlpito, é supostamente uma igreja, né, porque nem a Bíblia mais abre, é isso aí. É a única coisa que tem ali que é parecido. Mas não tem mais doutrina, e quando eu falo doutrina, não estou falando no aspecto assembleiano, né, porque você vai na assembleia, a doutrina lá é uma outra coisa. Né. Não é isso que eu estou falando. Doutrina do Senhor Jesus, os ensinos do Senhor Jesus. Essas coisas que envolvem tratar o nosso caráter, colocar diante de Deus a nossa conduta e perceber, olha, será que eu sou uma pessoa aprovada por Deus? A minha vida está sendo uma vida de irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não violento, sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa sensata, justa, consagrada. Eu estou ensinando os outros a respeito da palavra? E a palavra mesmo, aquela, a verdade mesmo, ou estou ensinando uma outra coisa aí do que não a verdade? E ele fala também para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem à verdade. Então é isso também. Então, além de todas essas questões ligadas ao caráter, à nossa conduta, também tem essas coisas do ensino e da sã doutrina na nossa vida, sabe? Quanto tempo faz que você não estuda a palavra? Se debruça para ler a Bíblia, estudar e compreender a Bíblia. Quanto tempo faz que você não faz isso, de aprender realmente a palavra de Deus? No versículo 10, Paulo continua dizendo assim: pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Então, essa questão da insubordinação já havia naquele tempo. Pessoas que não se submetem aos outros, não aceitam ser ensinados, não aceitam servir o outro, são insubordinados, não suportam viver como igreja, não conseguem se submeter ao outro na igreja. Daí ele vai para uma outra igreja, chega lá, a mesma coisa, e assim fica nisso, não consegue se submeter. São faladores e enganadores, dentro disso que eu falei. Está aqui, nesse lugar, com o microfone, falando para uma plateia, para a igreja, dentro de uma igreja, falando coisas, mas não está dizendo nada. Está propagando o engano. Eu acho que esse evangelho que está aí, que está criando uma geração de crentes, voltados somente para si mesmo, para as suas vidas, que não procuram servir a Deus e servir ao próximo, isso daí, me desculpa, mas isso não tem nada de evangelho. E essas pessoas estão enganando a igreja. Enganando a igreja. Daí ele vai falar dos judaizantes, né, que havia dentro da igreja aqueles que queriam, porque queriam circuncidar os gentios, estava lá, a graça não era suficiente, ele tinha que, de alguma forma, adicionar à salvação esse tipo de coisa. No verso 11, Paulo fala: é necessário que eles sejam silenciados.
e não abraçados, e não trazidos para perto. Pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro, portanto, repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. O problema é que a gente tem uma geração tão alienada das Escrituras que a gente não tem nem a capacidade de repreender essas pessoas, porque a gente não sabe nem no que repreender. Porque aparentemente aquilo ali se tornou o Evangelho, então como que a gente vai criticar aquilo ali se a gente não conhece o Evangelho para criticar aquilo que está sendo falado? Como eu falei, esse pastor é um pastor que tem milhões de seguidores em suas redes sociais. É isso aí, tira do teu caminho as pessoas que atrapalham o teu sonho. Cara, se ele tivesse falado assim, tira do teu caminho aqueles que estão atrapalhando você de servir a Deus, de amar a Deus, de servir o reino, está tudo certo, é isso aí. Porque até a minha esposa, se ela disser assim, ou eu ou Deus, eu tenho que optar por Deus. Aí sim, aí, olha, você quer dizer que eu não devo mais fazer o meu ministério? Então, goodbye. Goodbye. Vamos continuar casados, mas não vou me separar, porque a Bíblia fala que se alguém quiser se separar, deixe que vá. Se quiser, sim, mas não pode partir de você. Amém? Não parte de você, mesmo quando se trata de um ímpio. Paulo fala isso, olha, que não seja você. Tá? Joga um veneninho na comida, dá um pulo, mas não peça divórcio. Não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Então veja só, para encerrar. Paulo estava falando o tempo todo das características do presbítero, que, como eu falei para vocês, isso hoje não se resume a presbíteros, isso é a praxis da igreja. Toda a igreja tem que pegar esse conhecimento e torná-lo em prática na sua vida. Amém? E aí ele está fazendo uma comparação, dizendo que tem gente que é insubmisso, que não se submete a isso, que não está nem aí para isso, está propagando aí um tipo de evangelho que é contrário a tudo isso, e ele fala que essas pessoas são detestáveis, são desobedientes e desqualificadas para qualquer boa obra. Amém? Então, se você quer ser uma pessoa qualificada para a boa obra, quer servir o reino, quer gerar fruto, influenciar pessoas, ensinar pessoas, aqui está a conduta. Irrepreensível, marido de uma só mulher, criar bem os filhos, não ser uma pessoa orgulhosa, não ser uma pessoa briguenta, não ser apegado ao vinho, à cerveja, à marula, pinga, caipirinha. Chegou, saiu uma babinha aqui agora. Aqui. Não violento, honesto, hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e que tenha domínio próprio. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra nessa noite. Deus, se há pessoas aqui, Deus, nessa noite, ou que estão nos ouvindo, Senhor, que mesmo em Cristo, Senhor, estando em Cristo, ainda trazem sobre si características como, especialmente, Pai, a questão da agressividade, da violência, Senhor, em casa, com esposa, com marido, com filhos,
com as pessoas na rua, de alguma forma, Senhor. Pai, só o Senhor tem o poder de transformar, Deus, as nossas vidas e nos tornarmos um povo irrepreensível, Senhor. Um povo humilde, um povo hospitaleiro, um povo que é amigo do bem ao invés do mal. Que sejamos pessoas sensatas, pessoas justas, Senhor. Pessoas que tenham domínio próprio, pessoas que vivam a praxis, Senhor, de todo o conhecimento que tem, Senhor. Que pratique isso, Senhor. Que a gente deixe de ser, Deus, uma geração que é ouvinte, mas não é praticante, Pai. Deus, e por esta geração, Deus, que está sendo enganada, Pai, por esse evangelho que não é o evangelho, que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia. Que aqueles que estão ali sendo enganados, Pai, possam receber do Senhor a luz do Teu evangelho e possam encontrar uma igreja, Deus, que pregue a Tua palavra, que de fato ensine a sã doutrina em Cristo Jesus, Pai. Muito obrigado por essa noite e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.